Você já reparou que existe uma relação estreita entre Moisés e Jesus e que muitas vezes o Evangelho quer mostrar para nós esta relação? Hoje no Evangelho eu quero mostrar um pouquinho mais para vocês como se estabelece essa relação. Você vai perceber quantas coisas bonitas se encontram na Palavra de Deus e que a gente pode compreender um pouco mais sobre ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, obrigado pela tua presença. Vamos juntos, neste finalzinho de ano, colocar todas as coisas diante aí da presença do Senhor. Hoje a palavra de Deus se encontra em Mateus, no capítulo 2, versículo 13 ao 18, e diz assim: Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Olha que interessante. Podemos pensar aí nesta relação. Lembre-se que Moisés, ele é aquele que vai tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida. Jesus é aquele que nos tira da terra da escravidão, e aqui é muito mais do que um lugar físico, mas um lugar onde habita o pecado. O que o Senhor quer, sobretudo, tirando Israel daquele lugar que era o Egito e levando para a terra prometida. Ele estava tirando o povo, os seus eleitos, do lugar onde havia outros ídolos. Havia uma outra realidade que os afastava realmente da presença do Senhor. Não é à toa que com o tempo o povo foi se esquecendo do Senhor. E o Senhor responde ao chamado do povo depois de muito tempo de escravidão. Mas o povo tinha ido ao Egito, porque as situações em volta ali justamente do Egito tinham ficado muito difíceis. Houve um tempo de seca, onde todos os povos passaram a não ter como se manter. E não foi diferente para a família de Jacó, Israel, não foi assim diferente. E o que acontecia? O único lugar onde havia o que se comer ou para vender para outros povos era o Egito. Como o Egito conseguiu tudo isso? Porque houve uma pessoa que foi levada como escravo para o Egito, e essa pessoa era uma interpretadora de sonhos. Essa pessoa era José, filho de Jacó e de Israel. Jacó e Israel, lembrando a vocês, são a mesma pessoa, mas Jacó que recebe um novo nome, Israel, depois de ter lutado contra Deus. Bom, tudo isso aí está ali em Gênesis. Você pode olhar e perceber essa história que vai acontecendo com Israel, e essa história que se segue agora se apresenta no Êxodo. Bom, então este sonhador se torna aquele que interpreta o sonho do faraó, e o faraó descobre que haverá um tempo de fome. Então o que ele faz? Havia ainda muita prosperidade na região, ele começa a armazenar. Ao armazenar, ele se prepara para o tempo de fome, enquanto os outros povos não têm isso. Quando acontece a fome, o Egito está preparado. Consequentemente, todos os povos vão para lá, e aí que Israel se estabelece no Egito, e ali depois, com o tempo, se torna um escravo daquele povo, e depois cultuam seus próprios ídolos daquela região. Assim, para o povo sair do Egito, pois o faraó realmente não deixaria, porque é a obra lá de mão de obra que praticamente sustenta ali a vida no Egito. Bom, como isso acontece? Moisés, que é esse enviado por Deus, ele vai até o faraó e pede que o povo seja retirado. E lógico, o faraó não permite, assim se começam as pragas do Egito. A última praga dela é uma praga contra os primogênitos do Egito. Assim, diante da morte de muitos primogênitos, diante da morte de muitos inocentes, o faraó resolve deixar o povo partir para a terra prometida
em busca então deste lugar e por isso eles são conduzidos ao deserto. Assim, quando Moisés deixa o Egito, acontece antes a morte desses inocentes que são os primogênitos. Jesus, quando é avisado, também José em sonho, para que ele pudesse deixar o lugar da terra prometida e ir para o Egito, posteriormente o que acontece? A morte dos inocentes. Percebe aqui as ligações que vão acontecendo entre uma coisa e outra? Percebe que lá havia um faraó que queria matar o povo. Você percebe que aqui há um governador, Herodes, que quer matar aquele primogênito, matar Jesus e faz por isso a morte de vários outros? As coisas vão acontecendo para que uma história comece a se ligar à outra. E essa ligação vai trazendo um significado justamente para aquilo que é Jesus. Jesus, ele se torna aquele que também vai tirar o povo da escravidão e trazer para a terra prometida. Não uma terra prometida física, mas uma terra prometida que não passa, da eternidade. Ele que vai abrir essas portas. Ele é aquele que, pegando a lei de Moisés, a dá pleno cumprimento. Ele eleva a um nível extraordinário esta lei de Moisés. Por isso há esta ligação. Quando ele aparece também na transfiguração, quem está lá? Moisés. Há esta ligação. E Deus nos deixa o caminho. E vamos perceber que ao longo do Evangelho, a plenitude da lei vai se completando, vai se realizando através da experiência do amor. E é por isso que tantas vezes aqui eu falo sobre o amor, sobre a experiência do amor. Deus, ele nos deixa esse caminho. Muitas vezes, na nossa história também acontece isso, coisas que já aconteceram na nossa família, fatos, vão acontecendo de novo, vamos dizer assim, mas, lógico, com outras características, porque são outras pessoas, mas também você é chamado a ser um elo na sua geração que vai causar uma transformação. Uma transformação por quê? Porque você vai ser este elo que traz uma presença que é a presença que restaura todas as coisas. Esta presença é Jesus. Você tem levado esta presença? Será que tem situações que se repetem na sua família e na sua história? Perceba tudo isso, mas olhando para o mistério de hoje, perceba que diante da nossa história, dos acontecimentos em nossa volta, quantas pessoas inocentes já perderam a vida? Quantas pessoas, no fim, inocentes, deram a sua vida para que você possa encontrar uma vida nova? Uma vez, uma experiência de uma pessoa de oração, ela perguntou neste momento de oração: por que, Senhor, o Senhor permite que pessoas inocentes, crianças ainda no ventre da mãe, sejam mortas? Por que pessoas nascem com deficiências tão difíceis, passam uma vida de sofrimento? E nesse momento de oração, o Senhor respondeu assim para essa pessoa: essas pessoas, ainda aqui na minha presença, antes que fossem enviadas, elas escolheram ser este sinal de vida, de esperança, de amor para outras pessoas. E elas escolheram vir e dedicar-se a uma missão que passa por tudo isso. Olha que interessante, almas escolhem fazer este caminho por cada um de nós. Quantas almas já escolheram passar por tudo isso simplesmente para que você pudesse ir além, pudesse encontrar-se de forma mais profunda com Deus? Quantas pessoas que têm enfermidades graves fazem da vida dos seus pais um verdadeiro caminho de santidade? Quantas pessoas que, ao darem-se diante de uma injustiça,
acabam se tornando sinais de mudança para uma nação inteira. São mistérios que lá realmente, diante do Pai, nós vamos saber por que tudo isso acontece. Nós ficamos com essas migalhas que algumas vezes aparecem aí em momentos de oração, que no fundo nós precisamos acreditar ou não, não é necessário acreditarem nessas histórias, mas elas parecem que deixam como que fosse um detalhe do caminho que Deus quer conduzir na nossa vida. Por isso, preste atenção naquilo que Deus está fazendo e realizando na sua vida, para que a morte e a entrega de muitas pessoas não sejam em vão pela vida sua, pela nossa vida. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.